time tão bom quanto é o do Flamengo fez um jogo horroroso. Ah, você tá falando da LDU. Achei que era do elenco bom no Flamengo. Horroroso. O jogo do Flamengo não aconteceu nada. O jogo do Flamengo foi um monte de nada. O Flamengo jogou... mas jogou em 2.800. O Palmeiras jogou a 3.600 e ganhou. Então não tem desculpa. Esse negócio de altitude é muleta muitas vezes quando o time joga mal. O Flamengo jogou mal. É mais simples dizer. O Flamengo jogou mal. É o simples. O Flamengo não foi bem. Eu gostaria de ver o Flamengo jogando bem em todas as partidas e gostaria de ver o Flamengo com todos o Pedro ganhando minutos. Daqui a pouco o Pedro vai ser titular. Não vai ter como tirar o Pedro. E aí os outros vão ter que se acertar no meio disso aí. Tá. Agora, com todo respeito ao Flamengo, a torcida do Flamengo, o Flamengo jogou rigorosamente nada. Se repetir esse jogo, do jeito que o Corinthians jogou nada também contra o infanto juvenil do Racing do Uruguai, porque aqui não tinha um infanto juvenil, né, gente? O Racing também trouxe 10 jogadores de desfalque, 10 jogadores fora. O que teremos nesse Flamengo e Corinthians? Vou falar pra você, se largar a bola no meio campo, ela fica parada sozinha. Ah, é? Pô, do jeito que os dois estão jogando? Que isso, Pascoal, você tá louco. Se você levar em consideração o jogo do Flamengo e o jogo do Corinthians, é capaz da bola ficar parada no meio campo ali. Mas eu acho, Pascoal, que porque a bola é um ser inanimado, hein? Ela rola quando alguém chuta. Mas eu acho que o... Flamengo? Eu acho que o Flamengo vai dar uma resposta. Passar o carrinho? Em casa. A prioridade está muito clara, porque o BAP, o presidente, já deu entrevista explicando por que o Campeonato Brasileiro para o Flamengo é prioridade. Sim. Então, assim, eu acho que no jogo agora contra o Corinthians... Quando que o Garro volta, hein? O Garro já está... Ele está evoluindo na recuperação dele. O Fabrício aqui já... Ele tá no alambrado, trazendo a informação de que está evoluindo. E sim, tá treinando e tal, mas ainda não... Eu não sei nem se é dúvida, eu acho que tá fora ainda, O caso dele, né? o caso do Garro não foi um caso cirúrgico, foi um caso de recuperação clínica. Segue fora. Então, é um caso que vai demorar um pouco mais para se recuperar. Porque eles vão ter que sentir no passo a passo, né? A resposta dele. Ele tem um problema de tendão, e ele tem que se recuperar, isso é muito passo a passo. E ninguém vai colocar o Garro precipitado. Já chega o que ele jogou na final do Campeonato Paulista porque precisava jogar. Né? Não era nem para ter jogado. Jogou porque precisava jogar, porque o Corinthians precisava ganhar o título. Né? Então ficou muito claro, né, que naquele momento do Garro estar em campo. Agora, o Flamengo, ao contrário, poxa, se você vê o Arrascaeta jogar, o que ele não jogou no meio de semana, se você vê o Gerson jogar, puxa vida, para mim tem favorito esse jogo, é o Flamengo. Não, sem dúvida. Tem essa questão do Pedro, como é que ele está entrando em campo, como é que ele vai entrar em campo. Tem essa questão do Bruno Henrique. Essa situação extra-campo que interfere, né? E o Flamengo, o Corinthians, sim, é um time que você pode esperar de tudo. Não é um time que dá para prever o que o Corinthians vai fazer. A gente achava que o Corinthians ia... O Corinthians ganhou lá, empatou lá na Colômbia, né? Foi ganhou 1-1. Quem achou que o Corinthians... A gente acho que até perguntou aqui, 2-0, 3-0, a gente achou que ia ser um baile, nada. O Corinthians foi lá contra o Boca Júnior, com metade do time, tudo molecada dos juniores, quando era o Pereira ainda, o Vitor Pereira. O Corinthians foi lá e eliminou 0-0, eliminou o Boca lá. Então, assim, é um time que não dá para prever. E vem, queira ou não, o Racing... O cara estava saindo com a bola sozinho na lateral, o jogador do Racing. Ele conseguiu conduzir a bola e sair. Acho que, não sei se ele não viu a linha, o que aconteceu. Um time muito fraco de fato. Mas com 1 a menos, o jogo ficou igualado. Corinthians com 1 a menos igualou o jogo e o Corinthians foi lá e ganhou o jogo. Agora, precisa voltar, o Garro precisa voltar, mas ainda assim tem jogadores que... O Orlando vai ter que fazer o jogo dele. Se o Dorival fechar, não sei se ele já vai ou não, mas... O que é o jogo dele contra o Flamengo? É o jogo do Corinthians, eu digo. Um jogo fechado, um jogo... naquela final da Copa do Brasil, que o Fagner perdeu o pênalti, o Rodinei vai lá e faz o gol. Vitor Pereira. Também era favorito o Flamengo, muito favorito. E o Corinthians vai lá e naquele jogo o Corinthians mais brigou que jogou, Zé. Mas é justamente isso que eu tô falando. Mas aqui na pegada, no espírito do Corinthians, na pegada mesmo. É isso, Pascoal. O Corinthians precisa jogar no espírito do Corinthians, lá.
Se for assim, ele tem alguma chance. Se for jogar de igual para igual, aí eu acho que não. segredo é jogar que nem contra o Corinthians, que nem contra o Palmeiras, a final 1 do Paulistão? Que foi e conseguiu fazer um gol. É isso, Zé. E fala qual é o time que vai jogar aberto contra o Flamengo no Maracanã. Pois é. O Juventude foi lá, quis jogar, tomou 6. Então, difícil. O Corinthians tem velocidade no Yuri Alberto. O Corinthians tem velocidade quando o Thales Magno está em campo. O Thales Magno está se recuperando da pneumonia. Ainda não vai? Não. Romero não é bobo. Pô, falar do Memphis Depay. Cara, Carrijo. Ranieri. Cara, é um time, pô. Angileri. Cara, o Corinthians é um time. Mas, sem dúvida. O Facundo Torres volta à zaga para o Campeonato Brasileiro. O Félix Torres? O Facundo Torres do Palmeiras. O Félix Torres volta para a zaga. O Zé disse que o Zé dá a expulsão dele não vale. Daria um tempinho para ele. A escalação aqui tá. Você daria um tempo para ele, Zé? Eu não colocaria agora, não. Está muito exposto. Esse miolo, para mim, se for esse miolo, é o problema. Gustavo Henrique e ele. Por conta da insegurança e porque o miolo não está jogando bem. Eu gostei da manifestação do Ranieri ontem, né? O Ranieri disse, professor, me deixa que eu fico aqui. Não precisa se incomodar, não. Eu jogo na zaga, porque eu comecei minha carreira na zaga. Eu consigo jogar aqui, fazer a zaga para o senhor. Deixa que eu seguro aqui, não tem problema, não. O Hugo é um ponto forte para o Corinthians. Também para o Corinthians. Faz defesas impressionantes. Ontem fez 2 defesas. Aquela que ele vai pegar lá embaixo ali é coisa de cinema. Bom goleiro. O Hugo. Isso aí, eu gostei muito da postura dele nas entrevistas, né? Ele falou do tema Memphis Depay, com personalidade, não concordo. 100% com o que ele disse. Ao mesmo tempo, eu não acho que foi isso que derrubou o técnico e tal, mas esse é brincadeira, hein? Muda tudo, hein, Zé? O Zubeldia falou essa semana sobre o Rafael. Vou aproveitar, já que você deu o gancho, eu ia falar, mas deixa. Já vai de encontro às declarações do Memphis Depay no pós-jogo, né? Que ele falou que não tinha nada que a imprensa. O Hugo falou, não concordo, não. Porque chega no, assim, eles não vão falar, né? Cada um vai se manifestar. Mas vocês jogaram, vocês sabem como é que é. Não, mas a declaração do Hugo deixa claro. Na hora que fecha, assim, professor, ele não falou sozinho isso. Para alguém ele falou... Não, o pessoal fala o seguinte aqui, professor, a gente vai conversar 15 minutos, o senhor dá uma licença pra gente aqui? Aí sai o professor, o preparador físico, o médico, o massagista, roupeiro, eles fecham o vestiário e conversam 15 minutos. Às vezes a conversa você escuta uns barulhos estranhos, mas ali é lá dentro que resolve. Mas o Memphis está falando que não ouviu, sabe por quê? Olha como ele estava. Ele estava tapando o ouvido, entendeu? Ele não ouviu nada. Mas vamos lá. Cara, muda tudo. Um goleiro como o Hugo... Sim, eu acho que eu não sei. Impressionante. Peço perdão, minha memória não é muito boa, porque são muitos jogos. O ano passado o Hugo jogou contra o Flamengo no Neoquímica, né? Jogou no Maracanã, né? Acho que estamos checando. Acho que no primeiro jogo não. Cheque para nós. Eu acho que é a primeira vez que ele vai enfrentar o Flamengo com o Corinthians no Maracanã. Eu acho que ele só joga um. Eu acho que é isso. Eu não tenho certeza. Vai ser um encontro interessante, porque a torcida do Flamengo, quando o Hugo pegava na bola, no aquecimento já vaiava o Hugo. Uma das cenas mais principalmente lastimáveis, vergonhosas que ele vai dar um drible no Brenner, né? E perde a bola. Depois dali é que ficou ruim para ele. Acho que é isso. Flamengo e Corinthians, o jogo do povo, o encontro da nação com a fiel. O Flamengo, a maior torcida do Brasil, recebendo o Corinthians, que tem a 2ª maior legião de torcedores deste país. São 2 times que realmente dominam a preferência popular e é um jogo que, quando acontece, para absolutamente tudo. Jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, ele vem, pelo Campeonato Brasileiro, de um empate, né, contra o Vasco da Gama. Então, o Flamengo, ele está na 2ª posição. O líder é o Palmeiras. O Flamengo tem 11 pontos, o Palmeiras tem 13. O Flamengo busca a vitória para buscar de novo a liderança, caso o Palmeiras tropece contra o Bahia. Já o Corinthians... ele está aqui naquela posição, 8º colocado no campeonato, 7 pontos, precisando melhorar e subir na tabela. É o encontro do Flamengo, campeão carioca, com o Corinthians, campeão paulista. Vamos trazer aqui informações históricas sobre esse jogo. Será a partida de número 156 entre os gigantes.
Até hoje, 155 jogos, 64 vitórias do Flamengo, 35 empates e 56 vitórias do Corinthians. Ou seja, o Mengão leva a melhor. Bruno Henrique, que é um jogador histórico do Flamengo, pode atingir a marca de 300 jogos no Fla. Se ele entrar em campo, e essa é a tendência, Bruno Henrique vai atingir aí esse número expressivo. Luiz Araújo também pode chegar a uma marca importante. Se ele jogar, vai completar 100 partidas. Daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês a prévia da escalação. O Bruno Henrique deve começar jogando, né? O Luiz Araújo, já você vai ficar sabendo. Olha, os últimos jogos entre Flamengo e Corinthians, o Flamengo está levando a melhor já há alguns anos, hein? E nos últimos 21 jogos, veja aí, 13 vitórias do Flamengo, 5 empates e apenas 3 vitórias do Corinthians. Tempos recentes são tempos rubro-negros neste confronto entre cariocas e paulistas. No Maracanã, faltou ali o A, me desculpe, será o jogo 53. 32 vitórias do Flamengo, 9 empates e 11 vitórias do Corinthians. O Flamengo tem realmente um domínio nos confrontos no Rio de Janeiro. Agora vamos trazer para vocês informações sobre os times. Veja aí, Plata, ele voltou a treinar, ele que não jogou contra a LDU porque apresentou um edema ósseo no joelho, mas voltou a treinar e deve ser relacionado para o jogo. Mas como ele está voltando aí de um desconforto, é bem provável que ele não comece a partida. Mas ele tem chance de estar nos relacionados. O Flamengo divulga nesse domingo quem vai para o jogo. De La Cruz e Léo Pereira voltam ao time. Inclusive estão na equipe titular que deve enfrentar o Corinthians. O Alexandro está se recuperando de um edema muscular, ainda não vai voltar. O Alan, que também não foi para Quito, estará à disposição e será opção no banco de reservas. Há uma expectativa muito grande para que o Pedro comece o jogo. Ele vem avançando, vem evoluindo muito na parte física, tudo dentro do cronograma e do planejamento. Ele pode começar jogando, mas a tendência é que o Pedro fique no banco e entre no decorrer da partida, porém, já com uma minutagem maior, uma participação maior. Então, o provável Flamengo deve ter Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, que foi muito elogiado depois do jogo com a LDU pelo Felipe Luiz. Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, meio-campo titularíssimo. BH e Michael. Nesse momento, o Michael tem uma preferência para começar jogando em relação ao Cebolinha. Então, essa daí é a tendência do Flamengo começar o jogo. Flamengo vai com força máxima para essa partida, o que pode colocar de melhor em campo, porque o Campeonato Brasileiro é uma prioridade, todo mundo já sabe, e no meio de semana tem o jogo contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, e nesse jogo o Felipe Luiz deve rodar bastante o time, deve dar mais minutos a quem não está jogando tanto, para preservar a equipe exatamente para o jogo com o Cruzeiro no final de semana que vem pelo Brasileirão, e daqui a 10 dias a decisão contra o Central Córdoba na Argentina pela Libertadores da América. No Corinthians, Garro continua de fora, se recuperando de uma lesão no joelho. É a única ausência que tem o Corinthians para esse jogo. Memphis Depay vai fazer a sua estreia no Maracanã, hein? É uma atração, sem dúvida, para essa partida. O Orlando Ribeiro é o técnico auxiliar interino, ele continua dirigindo o time na partida deste domingo contra o Flamengo, mas o Dorival Júnior estará no Maracanã acompanhando,
e vai estrear no meio de semana contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil. Com isso, o Corinthians não tem muito mistério não, hein? Deve ser isso aqui. Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique. Já começando aí com 3 ex-jogadores do Flamengo, né? O Hugo, Matheus e o Gustavo Henrique. André Ramalho, Anrileri, Ranielli, Breno Bidon, Carrilho, Martínez, Yuri Alberto e Memphis. Esse é o provável time do Corinthians para o jogão do Maraca neste domingo, 4 da tarde, que eu estarei narrando na Flamengo TV, a mais querida. Beleza, galera? Então, conto com a audiência de vocês, jogo às 4 da tarde, 1 da tarde já começa o pré-jogo na Flamengo TV com a Daniela Boaventura e toda a nossa equipe. Quando a bola rolar, eu estarei lá contando a história de Mengão e Coringão. Baixa o som da TV e se liga na Flamengo TV, Flamengo e Corinthians. Flamengo, para mim, é o favorito, tem um time melhor, joga em casa e deve vencer esse jogo. Mas vai ser um jogão, hein? Não perca! É isso, nação. Essas foram as notícias do Flamengo. Lembrando, créditos e agradecimentos na descrição do vídeo. E se gostou, já deixe seu like e se inscreva-se no canal.